Olá, eu sou o professor Xavier e você está no canal Chá com X. Então, gente, hoje eu gostaria de começar esse nosso encontro e esta nossa conversa contando aqui uma história que vem de uma tradição muito sábia, muito especial, muito curiosa, que é a tradição taoísta. E essa história é narrada por um grande mestre chamado Chuang Tzu. E o Chuang Tzu, entre muitas histórias que nos deixou na sua escola de sabedoria, de conhecimento chamado taoísmo, ele conta uma história muito interessante chamada A Fuga da Sombra. Ele diz assim: havia um homem que ficava tão perturbado ao contemplar a sua sombra e tão mal-humorado com as suas próprias pegadas que achou melhor livrar-se delas. O método encontrado por ele foi o da fuga, tanto de uma como da outra. Levantou-se e pôs-se a correr, mas sempre que colocava o pé no chão aparecia outro pé e enquanto a sua sombra o acompanhava sem a menor dificuldade. Ele atribuiu o seu erro ao fato de que não estava correndo como devia. Então, pôs-se a correr cada vez mais, sem parar, até que caiu morto por terra. O erro dele foi o de não ter percebido que se ele apenas pisasse num lugar sombrio, a sua sombra desapareceria. E se ele sentasse ficando imóvel, não apareceriam mais as suas pegadas. Interessante, não? E curioso como essa história retrata uma experiência que é do nosso cotidiano, da nossa vida, e fala de um tema que se chama exatamente como o título da narrativa do Chuang Tzu, A Nossa Sombra. E o que é a nossa sombra? Ora, a nossa sombra é essa dimensão, esse espaço do nosso mundo, do nosso universo psíquico, que está lá no nosso inconsciente, nessa dimensão onde nós não gostamos muito de entrar. E por quê? Porque ali estão colocadas, depositadas todas as nossas experiências, mas também alguns aspectos da nossa vida que nós gostaríamos que talvez não existisse. São defeitos, manias, características que nós não apreciamos muito em nós mesmos, vão constelando, formando e ampliando esta sombra. Tudo que eu não reconheço em mim, no meu cotidiano, ou muitas vezes não aceito, ele vai formando a nossa sombra. E o que ela faz? Ora, enquanto essa parte nossa, que é pura energia, permanece desconhecida, ela nos atrapalha, e atrapalha muito. Porque o esforço para mantê-la oculta é como se alguém segurasse uma grande bola de borracha dentro da piscina, fazendo um esforço para que ela não se manifeste. Mas tem uma hora, uma distração, e essa bola de borracha vem à tona, manifestando justamente aquilo que eu gostaria que não aparecesse. A sombra não é ruim. A sombra é parte nossa. A sombra faz parte da nossa vida. São dimensões, são experiências, são conteúdos que nós estamos aqui nesse mundo justamente para trabalhar, para fazer com eles, com esta preciosa energia, um movimento de grande transformação e fazer com que esta sombra, quando ela se torna consciente, quando ela não é mais ignorada, que ela se torne luz, que ela se torne combustível, energia para muita criatividade, muita coisa boa, muita coisa positiva. Uma coisa que a nossa sombra não suporta é ser ignorada, porque são partes nossas que acabam ficando justamente nessa dimensão que, se fosse clara e consciente, não se chamaria sombra. Então alguém podia perguntar assim: ok, qual é o grande papel da nossa sombra? É nos levar a um estado de conhecimento, de maturidade de nós mesmos, onde a gente possa transformar esta pedra bruta numa joia rara, numa obra de arte. Lembrando que todo diamante um dia já foi um carvão que sofreu muita pressão, muitas transformações nos seus componentes e um dia passou de algo obscuro, sem grande valor, a uma pedra muito preciosa e de um valor incomensurável. Então a sombra é isso. A sombra é aquela parte de cada um de nós que justamente
quando não é observada, pode nos atrapalhar bastante no jogo do dia a dia e no caminho da nossa vida. Mas quando ela é olhada, apreciada, reconhecida, ela se torna a nossa grande companheira. E com certeza vai nos oferecer, vai nos dar todo o conhecimento, toda a energia que a gente precisa para poder caminhar, evoluir, realizar a nossa vida, realizar os nossos grandes sonhos. Existe também uma dimensão da nossa sombra que não é apenas a nossa sombra pessoal, é a sombra do coletivo. E como nós temos que lidar com ela? É toda manifestação de preconceito, toda manifestação de racismo, toda manifestação de inaceitação, de injustiça, de corrupção, toda manifestação de ódio que vemos na sociedade, no mundo, no planeta, a destruição covarde da natureza, a falta de respeito ao semelhante, o distanciamento uns dos outros que provoca isolamento, caos social, falta de solidariedade. E essa sombra, ela também precisa ser trabalhada. E no momento em que ela é reconhecida, em que nós tomamos consciência dela, não fazemos de conta que ela não existe, mas olhamos para ela, esta mesma energia densa, pesada, destrutiva, se torna nossa grande aliada, porque ela se transforma em força de vida, em combustível de vida, conhecimento para nos dar oportunidades de crescimento e de transformação. Quando nós tomamos contato com a nossa sombra, olhamos para ela e nos damos ao trabalho ou ao movimento de entendê-la, compreendê-la e trabalhar com ela, toda essa imensa massa escura se transforma de um momento para o outro em muita luminosidade. Assim é no nosso trabalho pessoal, assim é no trabalho com a sombra do coletivo. Então que essa sombra não traga mais medo, não traga mais apreensão, não traga mais dificuldade, tanto para a nossa vida quanto para a vida do coletivo, mas que ela possa ser olhada de frente e, ao ser transformada, traga muita luz, muita esperança, muita sabedoria, muita criatividade para a construção de novas oportunidades e novos modelos de vida. Se você gostou dessa reflexão, clica aqui, dá o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e compartilhe com quem você ama. Tenha uma semana incrível e até o próximo encontro aqui no Chá com X.